A locomotiva do futebol sergipano pede passagem. Esta é a 36ª edição do Na Linha do Aribé, o podcast do mais querido. Aqui você confere uma série de notícias, comentários, entrevistas, críticas, fatos históricos e novidades sobre o Clube Esportivo Sergipe. Aqui não tem firula nem rabo preso. Este podcast é produzido por torcedores e para torcedores. Nosso compromisso é com a massa colorada apaixonada pelo Gipão. Vem com a gente, que Hexa é luxo. Aqui quem fala é Davi Tenório e contaremos com a participação de Caio Ribeiro Santos, Maria Vitória e Tiago Araújo. E claro, a edição e sonoplastia do Henrique Mainar. Saudações, massa colorada, meus amigos aqui de podcast, de gravação. Hoje gravamos após a eliminação do Clube Esportivo Sergipe nas quartas de finais da Copa do Nordeste, a famosa Lampions League. O sonho infelizmente acabou, mas foi divertido. Esse ano foi bacana de acompanhar o Vermelhinho na Copa do Nordeste. Tradicional Vermelhinho, pela 5ª vez, conseguiu passar de fase na competição, né? Algo raro no futebol sergipano, porque só houve 7, contando com as 5 de Sergipe, né? O rival do Bairro Industrial passou apenas uma vez em 2020, e o Itabaiana junto com o Sergipe em 2017, né? Eu falei 4 na gravação passada, mas tem um ano 2003, o colega Romeu da Tradição Rubra, ele lembrou bem que em 2013 a gente passou de fase, apesar de ter sido uma competição mais enxuta, né, com apenas 16 times e só mata-mata, né, só teve 2 jogos. E a gente passou das oitavas para as quartas. Mas enfim, estamos aqui reunidos para fazer um balanço dessa Copa do Nordeste, o Nordestão 2023, né? E, claro, da partida de ontem contra o Ceará. Você deve estar ouvindo isso. Estamos gravando na segunda-feira, um dia posterior às quartas de finais. E vou chamar, claro, o meu amigo Caio Ribeiro Santos para comentar um pouquinho sobre o que ele viu no jogo de ontem. Fala aí, Caio. Saudações coloradas, amigos e amigas. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu queria começar a terminar de falar sobre a Copa do Nordeste desse ano, trazendo um pouco desse balanço, antes de começar a falar propriamente da partida contra o Ceará. Deixar para finalizar a minha entrada com a minha análise dessa partida, mas primeiro destacar que o Sergipe voltou a passar de fase, desde 2017, que não passava de fase na Copa do Nordeste. Veio de campanha ruim no ano passado. Esse ano foi bem diferente. Esse ano o Sergipe disputou pela Copa do Nordeste 9 partidas. Foram 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 13 gols marcados e 11 gols sofridos. Ou seja, o Sergipe acabou a Copa do Nordeste com saldo positivo, com 2 gols positivos de saldo. Na primeira fase, relembrando os jogos, começou com derrota contra o CRB, fora de casa, 1-0. Depois, em jogo adiantado da 5ª rodada, que serviu como uma segunda rodada contra o Fortaleza, perdeu também fora de casa, 1-0. Fortaleza que está na semifinal da Copa do Nordeste. O Sergipe conseguiu dos males o menor, que foi perder só 1-0. Depois venceu o Atlético de Alagoinhas em casa, 4-0, o que deu o tom da campanha do Sergipe dentro de casa na Copa do Nordeste. Foi uma campanha excelente, que na rodada seguinte foi levantada, teve seus números levantados com a vitória sobre o Vitória, o triunfo sobre o Vitória por 2-1 de virada, em uma das partidas mais memoráveis desse ano do Sergipe, principalmente por se tratar de Copa do Nordeste, contra um time de Série B, do jeito que foi. Depois um empate fora de casa com o Ferroviário, 0-0, com um time reserva,
tendo mais chances de vencer a partida do que o adversário, um adversário de Série D. Em casa, voltou a vencer, 3-1 no Fluminense do Piauí, em um jogo que não foi muito agradável, mas que os 3 pontos foram esses os 3 pontos que encaminharam a classificação do Sergipe. E as 2 últimas rodadas que, se não tivessem acontecido, o Sergipe já estaria classificado do mesmo jeito. O Sergipe saiu classificado contra o Fluminense do Piauí, do Batistão. Depois do Fluminense, perdeu do Sport fora de casa, 2-1, e empatou com o Sampaio Corrêa 2-2 no Batistão. E agora, pelas quartas de final, perdeu para o Ceará, lá no Ceará, por 3-1, na primeira derrota por 2 gols de diferença que o Sergipe sofre nessa temporada. Antes tinham sido derrotas com 1 gol de diferença e derrotas que o Sergipe chegou até o último lance brigando por ganhar pelo menos 1 ponto nas suas derrotas. É uma campanha muito boa. Acho que não existe nem endeusar demais, nem ser pessimista demais. Foi uma campanha acima do esperado, o torcedor tem que comemorar mesmo. A zoação vai vir, os rivais vão tirar onda que perdeu, mas faz parte. Se não tivesse isso, o futebol seria chato. Mas o torcedor do Sergipe tem que reconhecer que a campanha foi muito boa, mas que essa janela que se abriu, ela se abre por volta de 15 em 15 anos, que um time de Série D tem essa chance de chegar à semifinal da Copa do Nordeste. E ontem o que a gente viu foi o Sergipe tendo a chance de passar pelo Ceará. Faltou alguma coisa para o Sergipe. A gente pode discutir aqui nesse programa o que é que faltou. Mas se o Sergipe tivesse um pouquinho a mais, o Sergipe teria passado pelo Ceará. O Ceará pode ter feito 3-1, mas esse 3-1 veio num momento que o Sergipe já estava cansado e com um jogador a menos. Em alguns momentos, o Sergipe saiu atrás do placar, numa falha bizarra da zaga, mais uma falha bizarra da zaga, mas conseguiu o empate com o Pedro Henrique. E em alguns momentos chegou a pressionar para virada. Teve um bom desarme no ataque, mais uma vez, o Sergipe fazendo uma boa pressão alta. Teve condições de virar o jogo. Em mais uma desatenção da zaga, em mais um rebote da trave que ninguém quis marcar, o Ceará foi lá e fez o 2-1. No segundo tempo, o Sergipe voltou em alguns momentos melhor. A pressão do Sergipe não deixou o Ceará jogar. O Ceará poderia, por ser um time de Série B, segurar a bola e não deixar o Sergipe jogar. O que aconteceu foi o contrário. O Sergipe pressionou, teve chances de empatar a partida novamente, mas em algumas falhas individuais e destemperos e perdendo a cabeça, o Sergipe foi ficando irritado, foi ficando nervoso. Penalva foi expulso e o Ceará conseguiu o terceiro gol em mais uma falha da defesa, apesar de ter toda essa discussão do impedimento. Já adianto aqui que eu acho que a culpa da eliminação do Sergipe não foi da arbitragem. Acho que foram 3 falhas da zaga, apesar do terceiro gol ter essa reclamação do impedimento. O Sergipe tomou esse terceiro gol e não teve mais muita chance de voltar à partida. Já foi muito tarde. Acredito que sai de cabeça erguida da Copa do Nordeste, mas tem que aprender com os erros. Se a gente passar a temporada inteira errando e não aprender com eles, não vai adiantar de nada ser time de guerreiro. Eu prefiro que seja um time que reconheça as suas limitações e, a partir disso, passe por cima desses problemas. Não adianta ser time de guerreiro dando murro em ponta de faca. O que a gente vê é o Sergipe errando as mesmas coisas, perdendo a cabeça com as mesmas coisas e depois saindo, brigando, dizendo que a arbitragem roubou pro Ceará. Isso não adianta. Acho que não tem nenhum cenário de terra arrasada. O Sergipe perdeu para um time de Série B, que era Série A no ano passado. Time que tinha mais condições do que o Sergipe em um jogo único, na casa do adversário. Não é cenário de terra arrasada. O Sergipe agora vai enfrentar o Itabaiana, que está sem divisão esse ano, que não jogou a Série D do ano passado, que não vai jogar a Série D desse ano. O Sergipe tem que aproveitar. Se o Ceará, que tem um elenco de Série B, vencer o Sergipe, que é Série D, o Sergipe tem que fazer valer também essa superioridade, pelo menos de orçamento e de condições que tem hoje. O Sergipe tem condições melhores do que o Itabaiana para se trabalhar. A gente vai abordar mais desse jogo contra o Itabaiana no próximo bloco,
Mas é isso que eu tenho para trazer sobre essa nossa campanha na Copa do Nordeste e no jogo contra o Ceará. Tudo bem, cai sempre com um balanço detalhado da competição, com as estatísticas, com detalhes da partida. E eu fiquei até pensando aqui, né? O pessoal comentou muito sobre a arbitragem, comentou muito sobre as falhas da zaga e, é claro, duas ausências, né, que foram, né, que a gente sentiu, né? A ausência do nosso artilheiro Braga e do vice-artilheiro do time, né? Ronan, que inclusive fez 2 gols no jogo passado contra. Passado não, antepassado contra o Sampaio Correia, né? Maria Vitória, eu queria saber um pouquinho de você. Você sentiu a falta do Braga na ponta com o Ronan? Se você achou que a arbitragem ontem pesou demais contra o Sergipe? Enfim, e essa zaga também, né? Toda hora um golzinho de bola aérea uma deficiência na hora de fazer a linha burra, né? Como dizem, do impedimento. Diz aí, Maria, o que você achou dessa partida? O que você tem a dizer sobre isso? Fala, nação colorada. Da partida eu acho assim, que tipo, a gente tinha chances de um resultado muito melhor do que a gente teve. Eu acho que os erros da zaga mesmo foi umas falhas bestas. Tipo, dava pra gente pelo menos, ter empatado, ter chegado aos pênaltis. Eu acho que, tipo, faltou alguma coisa. Eu acho que a zaga ali, aqueles gols ridículos do Ceará por falhas, acho que mostra isso. Eu acho que, como o Caio falou, acho que pelo menos vai, na verdade, aprender com essas falhas, principalmente da zaga, que foi ridículas, e isso não é de hoje. Tomando muito gol de bola parada, bola aérea, o gol que teve de cabeça, tipo, nada a ver no jogo de ontem, e por falha da zaga. Eu acho que o Ronan fez falta, mesmo assim, reclamo dele 24 horas, mas também quando faz o gol, ele tá ali comemorando, e eu acho que, tipo, ele é meio burrinho, mas ele sabe, ele consegue chegar ao objetivo, que é o gol, então eu acho que ele fez falta, sim. O Braga também fez falta, porque como artilheiro, eu acho que, tipo, ele é meio direto, sabe? Ele vai ali, pronto, faz e acabou. Também tem uns momentos de burrice, mas acontece. Eu acho, assim, que o Sergipe chegou muito longe. Eu mesmo não acreditava no que a gente ia chegar às quartas, depois do ano passado, que a gente não pontuou nada. Foi aquela campanha horrível. Chegar esse ano às quartas, pra mim, foi uma vitória. Sim, nem, juro que não esperava. Teve alguns torcedores até do lixo falando merda pra cima de mim. Eu disse, véi, você não tem o que falar, né? Você não tá lá. Então eu acho que, tipo, foi um grande processo chegar até aqui. Eu acho que a gente pode levar isso de chegar até as quartas pra ganhar o Sergipano, chegar na frente na Série D também. Quem sabe conseguir o acesso, enfim. Mas eu acho que esse jogo de ontem dá muito pra aprender com esses erros. Eu acredito sim que o último gol do Ceará estivesse impedido, mas não tinha VAR, não tinha o que fazer. Mas pra mim estava assim impedido, é bem claro em um dos vídeos que tá rolando por aí. Mas não tem mais o que fazer, né? A gente chegou pelo menos perto do nosso objetivo. Eu acho que ninguém nem imaginava que chegaria às quartas. Mas enfim, é isso. Tinham chances muito boas de ter ido aos pênaltis, enfim, ter empatado, ou então não ter tomado 3-1. Mas é isso, aconteceu e vale em frente aprender com tudo isso. E é isso. Pois é, Maria Vitória mandou papo sobre essa partida, direto ao ponto. E ela falou de algo que eu achei interessante, né? Caio também falou sobre aprender com as falhas, né? Aprender com as falhas. Em relação ao passado até que aprendeu, né? Porque de 1 ponto para 11, né? Pelo menos alguma coisa rolou. E, né, queria saber do nosso conselheiro, nosso amigo Tiago Araújo Melo, né? Você que já viu muita Copa do Nordeste, viu um pouquinho, assim, sobre os bastidores ali dentro do conselho, não sei dizer assim, claro que você não pode soltar aqui, né, qualquer coisa e tal, mas você sentiu que o Sergipe realmente aprendeu e vem aprendendo com as falhas?
E isso foi perceptível nessa Copa do Nordeste, Thiago? Me diz aí. Olá, olá a todos, né? Eu ia dizer boa noite, mas é boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de quando vocês estão escutando, né? Tudo bom aí, Maria, Caio, saudações, o Davi também. Tudo jóia, meu querido. Então, temos aprendido com os erros, né? E desaprendendo os acertos, né? Pode-se dizer isso também, porque o que a gente viu aí no encerramento da Copa do Nordeste foi que a zaga tá comendo mosca, né? Tomando mau posicionamento, tomando bola nas costas. O segundo gol também foi da mesma forma. Você viu que tinha 2 ou 3, né, rally sozinhos, né? Tomaram o cruzamento e estavam mal posicionados. Coisa que a gente demorou para ter também, né? Mas tinha ajustado a zaga, né? Parece que desandou. Apesar disso, né? Falando de uma forma geral da Copa do Nordeste, eu gostei. Foi uma volta por cima em relação ao ano passado. Não só uma volta por cima, marcando pontos, né? Mas se classificando, passando a primeira fase, deixando para trás como clubes como o Bahia, né? E assim, é um saldo positivo toda a campanha, na verdade, né? Ficou muito além das expectativas, eu poderia dizer isso. Eu achei que a gente ia fazer uma coisa melhor esse ano, mas me surpreendeu da forma que foi, né? Bater times como Vitória, se classificar para umas quartas de final, muito interessante. Jogar bem contra times de Série A e Série B, apesar de resultados negativos, mas os jogos em si, você via uma entrega do time, você via que o time tinha condições, inclusive, de empatar alguns desses jogos, ganhar alguns deles também, né? O jogo contra o Sport foi um bom exemplo disso, né? O próprio jogo que a gente perdeu ontem de 3-1, se não fosse as falhas bobas, porque foram falhas bobas da zaga, né? A gente poderia ter tentado alguma graça, ou pelo menos ter ido para os pênaltis, entendeu? Então, assim, o saldo em geral da Copa do Nordeste para o Sergipe esse ano é maravilhoso, extremamente maravilhoso, positivo, né? O dinheiro entrou, espero que seja bem aplicado para a Série D, que é o mais importante, né? É a questão financeira também para essa aplicação na Série D. Falando em termos de conselho, né, já que você mencionou isso. Então, assim, a gente está bem acreditando, bem, como é que eu posso dizer? A gente está bem com o time, né, acreditando que podemos fazer uma Série D, né, a expectativa de fazer uma Série D muito próximo de um acesso, né? Talvez seja até o ano do acesso, talvez seja, né, finalmente o ano que a gente chega na melhor forma para um acesso da Série D. O acesso da Série D, o acesso tão desejado, né, pela torcida rubra. Bom, pelo menos um saldo positivo, já te falo. Foi mal, peraí, Henrique, quase... bebi água agora, quase soltei algo aqui, mas eu consegui segurar antes, nossa, ia ser terrível. Henrique, corta esse negócio mesmo. Tá, peraí, eu tava falando... 1, 2, 3... É isso aí, Thiago. Um acesso à Série D é tudo que a torcida rubra deseja, e uns 500 mil tá chegando aí, né? Vamos ver se faz um projeto bom pra essa Série D. Caio Ribeiro Santos quer acrescentar uma fala agora, diz aí pra mim. Olha, Davi, Thiago falou sobre a defesa que vem perdendo o seu começo, que foi bom, vem piorando a cada jogo. Queria destacar que já tem uns 3 jogos seguidos que eu trago esse dado. Nos primeiros 11 jogos da temporada, o Sergipe tomou 4 gols. 11 jogos, tomou 4 gols. Só nesses últimos 8 jogos, já tomou 13 gols. Tomou 2 contra o Sampaio, tomou mais 3 contra o Ceará. E não são gols que você vê uma superioridade do adversário, que você diz, pô, esse gol aí realmente não dava pra evitar, não.
Não tinha defesa do mundo que segurasse. Não, o Sergipe toma gols bestas, toma gol de vacilo, tomou os mesmos gols sempre. Parece que fica se Exatamente. repetindo. Não é Gol de aquele gol que você. escanteio. Não é aquele gol que você diz, porra, os caras fizeram uma jogada do caralho, não tinham o que fazer. Não, é jogo que você faz, olha assim, você diz, porra, poderia ter tirado essa bola. Gol de jogada de escanteio, gol de bola aérea. Os 2 primeiros gols do Ceará nessa última partida foram gols que só time, e olhe lá, só time amador toma. Fazer linha de impedimento pela primeira vez na temporada no jogo mais importante do ano, enfrentando um time de Série B, e você via que os jogadores não faziam ideia do que estavam fazendo. Todo mundo saía e aí só vinha um jogador e ficava na posição, e ainda tinha a cara de pau de sair fazendo a curva e levantando a mão pedindo impedimento. Foi assim no primeiro gol, que aqui eu vou ter que dizer cara chato. Dida falhou no primeiro gol. Ele ficou esperando que a bola saísse, e a bola bateu na trave e o atacante do Ceará acreditou. Ele foi, chegou e fez o gol. Se Dida tivesse acreditado na bola, ele teria defendido. Não é um crime, não é um absurdo, não é um frangaço, não tem que mandar embora, mas a gente tem que admitir que foi uma falha de Dida. Provavelmente a primeira falha de Dida que eu me lembro desde que ele chegou no Sergipe. Mas enfim, e o segundo gol parecia um replay. O Ceará chegou com 3 jogadores na área, só um cidadão do Sergipe marcando do outro lado, do lado errado ainda, sobrou pro jogador do Ceará no segundo pau. O jogador do Ceará cabeceou, Dida defendeu, bateu na trave, subiu e não chegou um jogador do Sergipe para marcar. O jogador que deu a condição para tirar o jogador do Ceará do impedimento foi o que tentou salvar ali em cima da linha e também ficou olhando para cima, esperando que a bola saísse, a bola voltou na cabeça do jogador do Ceará, o jogador do Ceará fez o gol. Uma defesa passiva, aproveitando esse momento de adrenalina no sangue. É uma defesa que ultimamente tem sido muita mídia, pouca bola, que vem fazendo cena atrás de cena nas partidas e que precisa abrir o olho. Eu gosto de jogador xerife, gosto de zagueiro xerife, que bate até na mãe, mas jogador que tem postura de xerife. Não adianta você ficar gritando que é xerife. E aqui eu falo para todo mundo, para os 7 jogadores do Sergipe, que o Sergipe tem 7 zagueiros. Pode parecer absurdo, mas o Sergipe tem 7 zagueiros. Aqui eu falo para todos, não falo para nenhum específico. Será que a gente comprimir assim no arquivo zip, dá uns 2, uma dupla de zaga? Não, 2 não dá não, 2 não dá de jeito nenhum. Eu tenho minhas dúvidas, mas vou guardar meus comentários, porque não dá para fazer tempestade em copo d'água também, depois de uma partida que a gente perdeu e faz parte. Eu acho que não é para mandar o time todo embora, não é para fazer tempestade em copo d'água. Dito isso, postura de xerife não é só ficar rotando que é xerife, tem que corresponder dentro de campo. O Penalva tem correspondido dentro de campo, mas ele tem perdido a cabeça, ele tem feito algumas besteiras que você não espera de um Penalva, por exemplo. Eu acho que falta ele recuperar um pouco essa posição de prestígio que ele tinha, apesar de eu achar ainda que ele é o melhor zagueiro do Sergipe hoje no elenco, com sobras, inclusive. Beleza. Mais um papo reto e direto do cara, direto ao ponto. Realmente, nos últimos 11 jogos... Não, aliás, 8 jogos, 11 gols, Primeiros 11 jogos sofreu 4, nos últimos 8 sofreu 13. Nos últimos 8 sofreu 13. Sinal de alerta ligado, tomando gols de cabeça, bola parada, né? Coisa que nos anos anteriores a gente não levava assim, era até segura a zaga do Sergipe pelas bolas paradas, fazia gols de bola parada também, né? A gente tem que voltar a fazer esse treino direito de bola parada, defensivamente, né? Eu acho também que outra coisa sobre esses negócios de gols é a quantidade de gols nos acréscimos, finais de jogo. Tipo, o time morre e aí vai, e o adversário vai e faz o que quer. E
faz 1000 gols aí. Eu acho que é algo que também precisa ser revisto. Tem que precisar de atenção mesmo, até porque, e vai ser o assunto desse segundo bloco, a gente vai pegar o Itabaiana, né? Nessas semifinais. Itabaiana é um time limitado, a gente viu isso durante o campeonato, porém, a gente conhece times limitados que no mata-mata aprontam. Diga, Caio. Só para encerrar o que Maria Vitória falou sobre gols no final das partidas, nos últimos 7 jogos, o Sergipe tomou 5 gols após os 40 minutos do segundo tempo. Em 5 partidas, o Sergipe tomou gol após os 40 minutos do segundo tempo. Boa, Caio, realmente. Então, o time tem que entrar ligado aos 90 minutos, né? E agora a gente vai para o mata-mata, que fazer resultado dentro de casa, fora de casa, cada gol, mesmo que se vença apertado e tal, faz diferença, né? E como eu estava falando, eu conheço um certo clube esportivo Sergipe, que em 2021 era muito limitado, né? Mas jogava com garra, atento e conseguiu ser campeão, né? Inclusive, alguns jogadores desse 2021 estão no Itabaiana. Então a gente tem que ficar ligado, bem ligado, porque é clássico, né? A gente não pode subestimar nunca. Jogar em Itabaiana é difícil, os caras vão dar o sangue, né? Então, só com o campeonato sergipano deste ano, eles querem um calendário que não tem há 2 anos. Enfim, Sergipe tem qualidade, Sergipe também tem camisa, Sergipe também vai jogar clássico e é de clássico. Agora, tem que estar atento, né? Eu não sei vocês, né? O jogo Itabaiana e Falcon foi cheio de emoções. Porém, o horário foi meio ruim, né? Porque foi 1 hora antes do nosso. Não sei se o pessoal aqui chegou a acompanhar. Eu, claro, vou aproveitar o Caio Ribeiro Santos, que eu sei que ele acompanha muita coisa, quase todos os jogos do campeonato sergipano. Caio, você chegou a assistir esse jogo? Primeiro eu sei que você viu, agora o segundo eu não lembro se você... O primeiro eu assisti, foi um jogo horroroso dos dois lados. O Falcon dominou o Itabaiana, mas faltou qualidade também para ter a famosa girada de faca. O Falcon poderia matar o jogo, poderia matar o confronto no primeiro jogo. Poderia ter se classificado na primeira partida. Fez 1-0, tinha a chance de fazer mais. O Itabaiana chegou com uma bola, um cruzamento do Edinho, bom jogador inclusive o Edinho. Jogou na área, o zagueiro, o volante do Falcon, Ronald, botou para dentro. Interessante que eu não vi nessa partida o Matheus do Itabaiana dizendo que o Itabaiana achou um gol, que nem ele falou do jogo do Sergipe. Contra o Sergipe, o Sergipe achou um gol contra o Itabaiana, mas o Itabaiana não achou aquele gol contra o Falcon. Interessante. Mas a segunda partida, eu comecei a assistir o jogo, o primeiro tempo, e o segundo tempo coincidiu com o primeiro tempo do Sergipe. Então eu assisti bem de canto de olho, bem por cima, e vi alguns comentários depois. O Itabaiana foi mais time, pelo menos no segundo tempo, teve mais chances. O Matheus e o Edinho são os 2 jogadores do Itabaiana. Acho que são os caras que trazem o maior perigo nesse ataque. O Edinho, que foi reserva contra o Falcon, deu a assistência para o gol contra do Falcon e foi titular já no segundo jogo. Acho que essa dupla vai ser bem chata para o Sergipe. Mas, como o Davi falou, tem alguns velhos conhecidos do Sergipe, no Itabaiana. Ítalo Rogério, o zagueiro, e o Chiquinho Alagoano, o lateral direito. Eu acho que se o Sergipe souber aproveitar o que aproveitou no jogo da primeira fase contra o Itabaiana, o Sergipe tem tudo para sair de campo vitorioso. Quando o Sergipe pressionou, principalmente a saída de bola do Ítalo, o Sergipe levou muito perigo. Poderia ter acabado o primeiro tempo da partida da primeira fase vencendo por 3-0. O Ítalo, que jogando pelo Sergipe era muito bom na distribuição quando jogava com 3 zagueiros. Ele jogava de líbero ali pelo meio, enquanto tinha o Lazzarini na direita e o Pitt na esquerda. O Ítalo achava alguns bons lançamentos jogando desse pivô defensivo no meio desses 3 zagueiros. Mas, quando foi pressionado jogando com 2 zagueiros, não encontrou o volante em momento algum e o Itabaiana sofreu muita pressão. Acho que se o Sergipe souber aproveitar, se o Sergipe entrar inspirado na partida,
Porque também não adianta nada o Sergipe saber o que é que tem que fazer e não fazer. Contra o Sampaio Corrêa, por exemplo, a gente não conseguiu pressionar o Sampaio no campo defensivo deles. Se o Sergipe conseguir fazer essa pressão no Itabaiana, acho que tem tudo para ser uma partida menos agoniante para o Sergipe. Tem que ser uma partida menos agoniante, né? Semifinais sem vantagem, empates, leva decisão para os pênaltis. Maria Vitória, você já está preparada para essas emoções gritantes que vão ser, porque o Clube Esportivo Sergipe é sempre com muita emoção. E o Clássico da Paz, né, não fica por fora. O que você espera dessa semifinal Sergipe e Itabaiana, Maria? Já está preparada para invadir a Serra domingo? O pior, que é meu aniversário, olha, domingo. Oh. Então eu espero que, olha, o Sergipe me dê esse presente de aniversário. Muito esperando por isso. Mas eu acho, assim, que vai ser um jogo, não vai ser um jogo fácil. Então, o Sergipe precisa redobrar o cuidado. Vou ficar muito atento a justamente esses erros que a gente comentou, gols nos acréscimos, erros bestas, né, de zaga. Enfim, qualquer erro eu acho que tipo, pode afetar o jogo inteiro. Então eu acho que você deve redobrar o cuidado, tipo, ficar atento em tudo para conseguir logo essa classificação para a final já nesse primeiro jogo, para no segundo jogo ser totalmente de boa. Medo da final para não ser o clássico maior, né? Eu espero muito que não seja, porque... Mas eu acho que é isso. Esse jogo o Sergipe precisa vir com muito cuidado, e é como o Caio falou, eu lembro muito dos jogadores que estão no Itabaiana, o Ítalo e o Chiquinho, e eles não vêm acompanhando esse ano no Itabaiana, mas eu lembro quando eles estavam no Sergipe, eles eram bem bonzinhos, assim, tipo, em vista ao que tinha, né? Mas a lei do ex, né? Eu tenho medo dessa lei do ex, não confesso. Mas enfim, eu espero que o Sergipe aprenda, como a gente comentou antes, aprenda com os erros e, tipo, tenha muito cuidado nesse jogo, que apesar de ser fácil, por dizer, o Itabaiana, não sei o quê, tá sem série, não sei o quê. É o Itabaiana, não se pode cantar vitória antes do tempo, então, jogo é jogo, futebol é uma caixinha de surpresa, então eu acho que eles devem focar bem nisso e garantir logo essa classificação desse primeiro jogo. E que me venha o meu incrível presente de aniversário, tô feliz demais. Eu até imaginando o Diabinho Rubro tirando um bolo, assim, uma caixa. Já pensou? Eu acho que eu vou dizer a pai que ele vai ter que me levar pra serra, do seu jeito. Leve. E leve pra comemorar uma boa churrascaria, assim. Quem que não vai pra Itabaiana e não come churrasco lá? Eu mesmo tô até pensando nisso. Caio, diga aí. Eu não, eu vou pra Itabaiana e vou comer peixe. Mas tem um bar lá de um peixe, né? Do galego. Do galego. É muito bom também, ó, recomendo. Eu amo aquela cidade, confesso. Caio, diga aí o que você quer acrescentar aí pra gente. O legal é que você perguntou quem é que não vai pra Itabaiana comer na churrascaria, e eu levantei o dedo, eu tava com o dedo levantado já. Exato. Queria acrescentar que não, eu não vou comer em Itabaiana, não vou na churrascaria, mas o que eu tinha pra falar era outra coisa. Maria Vitória falou da lei do ex. Na primeira fase, a lei do ex serviu pra gente, foi o gol do Pedro Henrique. E outro destaque que eu acho que é o fundamental nesse momento é que o Itabaiana, desde que Celso Teixeira foi embora, são 5 jogos sem vencer. O Itabaiana perdeu 3 jogos em sequência no final da primeira fase. Perdeu pro Sergipe, perdeu pro Frei Paulistano e perdeu pro Atlético Gloriense. E na repescagem empatou com o Falcon 2 vezes, passou nos pênaltis. É um time que tá com sérios problemas, que já vinha com problemas enquanto ganhava, e quando começou a zica, já tem 5 jogos que não vence. Obviamente, se a gente vê desse lado também, a gente precisa ver do outro lado, que desde que o Ferreira assumiu o comando, o Itabaiana não perdeu ainda. Foram 2 jogos, 2 empates. Mas é uma coisa que deixa o torcedor do Itabaiana com essa pulguinha atrás da orelha.
Pulguinha atrás da orelha. Inclusive, eu tô com uma aqui, só porque eu lembrei de uma coisa. Os cartões amarelos da primeira fase continuam, Caio, nessas semifinais? Não, né? Não. Então, tá tudo zerado, né? Ainda bem. Enfim. Quem foi suspenso no último jogo da primeira fase não pode atuar. Por exemplo, o Neto foi suspenso do Falcon, foi suspenso na última rodada da primeira fase. E aí o primeiro jogo da repescagem ele não jogou. Mas a partir de agora tá todo mundo zerado, quem não tá suspenso. Entendi. Então, né? Tá todo mundo zerado. Enfim. Passa a bola para Thiago Araújo Melo. Você que é um torcedor que já viu vários clássicos da Paz, né? A gente tem até um retrospecto. Nossa, retrospecto, falei igual o Alagoano agora. Um retrospecto recente muito bom, né? Enfim, chamei Thiago de velho. O cara falou aqui no chat. Sacanagem, né? Mas enfim. Não, o Thiago tem toda a experiência e toda. Já provou que tem de melhor no futebol sergipano. Diz aí, Thiago, o que é que você espera desse clássico da Paz nessa semifinal de campeonato sergipano? Gols do Sergipe. Não tem como sair da Serra sem uma vitória, né? A gente tem que levar esse favoritismo debaixo do braço, não se entregar a ele, né? Mas fazer valer. Sim. Com resultado positivo lá, para jogar em Aracaju tranquilo. A gente vai ter o quê? Uma semana para treino, não é isso? Uma semana. Espero que todo mundo, ou a grande maioria do DM, volte, né? Para poder, se não jogar logo, ou pelo menos estar disponível, né? Para alguma eventual substituição durante o jogo. Não é um jogo fácil, porque lá na Serra tem aquela toda dificuldade de estar jogando dentro de um estádio, do estádio deles, com a qualidade de um gramado, né, horrível também, não é muito bom, né, não tá jogando em casa, tem um apoio maior da torcida deles, não que a torcida deles faça diferença, mas assim, é um jogo que não vai ser fácil, e o Sergipe não pode entrar comendo mosca, como entrou em alguns jogos do estadual, né? Enfim, e aí eu poderia dizer assim, que é uma obrigação, nem que seja uma vitória mínima do placar magro, mas alguma vitória, algum resultado positivo. Eu acho que dá pra trazer um resultado positivo, né? Pelo menos é fogo quando a gente tá com a... Eu não gosto de jogar quando tem favoritismo do nosso lado, né? Exatamente, eu também não gosto, mas Dá assim... um medo. Isso, todos os indicadores mostram que, assim, tá favorável pro Sergipe. Caio falou um monte de coisa aí de dados sobre o Itabaiana, né? São 5 jogos sem vencer, 2 empatando, né? Mas é perigoso. O problema é se eu tenho muito mais medo do comportamento do Sergipe jogando lá do que do time do Itabaiana, entendeu o que eu quis dizer? Compreende? É mais ou menos isso. Eu tenho muito mais medo do comportamento do time do Sergipe, de como vai entrar, como é que a mentalidade vai estar, entendeu? Do que a parte técnica do Itabaiana. Boto fé, mesma coisa, cara. Tem que entrar como se fosse uma grande decisão, né? A gente tem que garantir o calendário do ano que vem, Copa do Brasil, a Série D, e claro, né, buscar o tricampeonato, 38º. Inclusive, o próximo episódio vai ser o 37º, né? Acho bom a gente fazer alguma coisa especial, alguma coisa diferente nele, espero. Tomara que seja com a vitória contra o Itabaiana. Tomara que a gente volte da Serra com resultado positivo, pra gente jogar aqui no Batistão. Claro, sempre tem pressão, né? Mas claro, bora fazer um resultado bom fora para que, né, não dificultar as coisas. Em busca desse calendário, já que é importante jogar a Série D do ano que... Espero jogar a Série C ano que vem, né? Claro. Mas garantir pelo menos isso. E a Copa do Brasil, que garante uma verba boa. E, né, por esse ano deu para ver que dá para arriscar e ganhar umas verbas maiores passando de fase, né, nas Copas. Enfim, acho que a gente estourou todos os assuntos. Estourou o tempo, não. Passamos por tudo que tinha que falar. Só uma coisa, vocês gostaram de Júnior Tibó e Flávio Torres? Agora que eu lembrei, né?
Caio não curti muito não, pela cara. Não achou, né? Acho que ainda não atingiram todo o seu potencial dentro do Clube Esportivo Sergipe. Esse é o meu comentário. Eu acho que ainda não tem minutagem para eu dar um feedback. Se for dar um feedback a partir do que eu assisti agora, seria um resultado muito injusto para eles. Eu acho que tem Timbó- muito jogador. O Timbó pra mim foi aquele mesmo, tão invisível, porque eu nem prestei atenção. Mas o Flávio Torres, pelo que eu vi, meio termo, ainda não tenho opiniões fechadas sobre. Acho que a gente já tem opiniões muito mais fortes sobre muitos outros jogadores. Por exemplo, Acho o que Índio. eles ainda estão bem atrás na fila pra gente começar a reclamar, se é que dá pra reclamar de alguma coisa, porque eu sinceramente não vi nada muito ruim, não. Isso, eu Pouca também não quero minutagem mesmo. reclamar de Índio. E aqui Índio já tem alguns jogos, né? Bom, Gente, não vamos falar do Índio, por favor, porque eu detesto. Então, Acho que deixa para um próximo programa sobre nosso camarada. Vai que a FUNAI manda um ofício aqui pra gente, né? Enfim. Galera, falamos sobre tudo. Espero rever vocês no próximo episódio, né? O 37º episódio, né? Um número que condiz com o nosso clube, né? 37 vezes campeão. Esperamos falar com muito mais empolgação, uma vitória ou um resultado positivo, não um empate, uma vitória lá na Serra. Beleza, meus queridos, até a próxima. E esta foi a 36ª edição do Na Linha do Aribé, o podcast do Mais Querido. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu até o final. Quem gostou, manda um alô, envia críticas e sugestões, que aqui é para chegar todo mundo. Agora, quem não gostou de jeito nenhum, grita lixo e segue torcendo pelo Gipão. O Na Linha do Aribé é uma realização de torcedores e torcedoras apaixonadas, com sangue no olho e muita disposição. O 36º programa teve a apresentação de Davi Tenório, comentários de Caio Ribeiro Santos, Maria Vitória e Tiago Araújo Melo. Claro, contou com a edição e a sonoplastia de Henrique Mainar. Vamos juntas e juntos, que Hexa é luxo.